Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores imobiliários. Sejam muito bem-vindos ao canal do Quebrando a Poupança. Aqui a gente fala sobre educação financeira e sobre investimentos. E bom, vou continuar com esse quadro aqui em que eu explico os termos do mercado financeiro e hoje a gente vai falar sobre os derivativos. Então, o primeiro termo que não vem do inglês e vai ser explorado no vídeo de hoje. Bom, se tu tá achando que os derivativos são algo novo no nosso mercado, tu tá muito enganado, porque isso começou no Japão feudal, tá? Essa história começa quando os donos de terra lá, produtores de arroz, eles tinham que, de certa forma, garantir que eles receberiam um mínimo pela safra atual para garantir as próximas safras. Então, eles criaram os contratos a termo, ou seja, eles vendiam o arroz, né, combinavam um preço pela safra deles de arroz, independente de quanto estaria realmente o valor daquelas sacas no dia que eles efetivamente tinham elas consigo. Então, aí do outro lado ficava o especulador, né, que combinava em comprar aquelas sacas para depois posteriormente vender. E aí, obviamente, se a saca do arroz estivesse mais alto, né, o preço estivesse mais alto, ele teria um lucro com isso, se tivesse mais baixo, ele teria um prejuízo. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho dos tipos de contratos, de tipos de derivativos que a gente tem hoje no nosso mercado. E para a gente entender os derivativos, a gente tem que entender um pouquinho de o que eles são exatamente. Os derivativos, eles são ativos financeiros que derivam de outros ativos, ou seja, a gente tem, por exemplo, opções de compra e de venda de uma determinada ação. Elas vão ter os seus preços variando conforme a variação daquela ação especificamente, tá? Então, ele sempre tem essa correlação com o ativo de referência. E tem um detalhe muito importante, assim, a gente tem que entender que os derivativos, eles sempre vão ter três características principais: preço, prazo e quantidade do ativo de referência. E então a gente começa a entender o que eles são e como é que eles funcionam. Agora que a gente já entendeu o que são os derivativos e como eles funcionam, a gente pode explorar os tipos de mercados que existem. São 4 principais, sendo que o primeiro deles, o mercado a termo, é o mais simples de todos, tá? Onde compradores e vendedores se juntam e combinam em negociar numa data futura um determinado ativo por um preço estabelecido. Nesse mercado, ele não segue nenhum tipo de padrão, então ele tem uma liquidez um pouco menor. E tem um detalhe: como essa falta de padronização diminui a liquidez, ela também não tem uma segurança tão grande. Por quê? Porque vai depender só das partes envolvidas naquele contrato de efetivamente cumprirem ele. Então, a gente tem um sério risco aí se comparado a outros mercados que já são um pouco mais padronizados. O segundo tipo de mercado que a gente tem para os derivativos é o mercado futuro. Pensa nele como um mercado a termo, só que melhorado. Por quê? Porque ele segue um padrão de negociação tanto para vendedores quanto para compradores, tá? E isso é muito interessante porque, além disso, além dessa padronização, ele tem uma ferramenta chamada ajuste diário. Como as negociações dos contratos são sempre numa data futura, a gente não pode ficar sempre exposto ao risco do cara lá na frente, daqui a 90 dias, não conseguir honrar a sua parte do contrato. Então, diariamente, a bolsa ela faz um cálculo de quanto tu ganhou ou perdeu naquele dia, e se tu teve um lucro num dia tal, no dia seguinte esse valor desse lucro vai ser creditado na tua conta. Se tu teve um prejuízo, ele vai ser debitado. Por isso é muito importante, e os agentes envolvidos no mercado futuro são obrigados a ter uma margem de garantia para poder efetivamente, num caso de prejuízo, cobrir a sua parte sem causar um prejuízo maior para a bolsa ou para qualquer outro agente que esteja envolvido na negociação.
O terceiro mercado que a gente tem é o mercado de opções. Eu vou falar especificamente sobre put e call em outro vídeo, porque é bem interessante a gente entender essa dinâmica, mas o mercado de opções também é um dos mercados que a gente tem nos derivativos. E por fim, a gente vai ter o mercado de swap, que como o nome já sugere, é uma troca, né? Então tu vai ter uma posição ativa e uma posição passiva na negociação com outro agente tendo a posição invertida. Então, por exemplo, eu fui lá e comprei dólar e vendi bolsa, o outro lado ele vai comprar bolsa e vender dólar. Na data futura, a gente vai ver o que variou mais para saber se eu tenho que receber da outra parte ou se eu tenho que pagar a ela. Normalmente, essas negociações de swap são feitas por agentes institucionais, tá? Então, grandes bancos, corretoras, né, assim, enfim, gente realmente que movimenta muitos milhões, aí não necessariamente o investidor pessoa física, beleza? Galera, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por terem ficado comigo até o final, não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal, eu vejo vocês no próximo vídeo.